Olá, me chamo Tawane Borges Ferreira e, juntamente com a Isadora Nascimento Savi, vamos apresentar o trabalho sobre CRISP-Cas9 corrige mutações de deleção do exon 44 da distrofia muscular de Duchenne em camundongos e células humanas. A distrofia muscular de Duchenne é caracterizada pela degeneração de músculos cardíacos e esqueléticos e, consequentemente, a perda da capacidade de caminhar e morte prematura. Isso ocorre devido às mutações no gene da distrofina, que impedem a produção dessa proteína, que é responsável pela estabilização da membrana muscular, unindo o citoesqueleto de actina à superfície do sarcolema. No músculo sem distrofina, a força de cisalhamento gerada durante a contração muscular leva ao rompimento da membrana muscular e, eventualmente, causa degeneração das miofibras e fibrose muscular. O tecido fibrótico, por sua vez, aumenta a rigidez muscular e compromete a contratividade dos músculos. Até o momento, não existe um tratamento eficaz para a doença, e o único medicamento aprovado permite uma restauração de menos de 1% do nível normal de distrofina, demonstrando a importância dessa pesquisa que busca novas estratégias para a correção de mutações genéticas do gene da distrofina. Eu vou fazer uma breve explicação do que é o CRISPR-Cas9, que é essencial para a compreensão do artigo como um todo. CRISP significa conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente espaçadas, e é uma técnica de edição genética. Essa técnica se baseia em um mecanismo de defesa das bactérias contra vírus. As bactérias produzem enzimas, nesse caso a utilizada é a Cas9, que atuam como tesouras moleculares. Assim, os cientistas foram capazes de utilizar essa enzima de forma que, de acordo com o RNA-guia, corta o gene de interesse. O RNA-guia, por sua vez, é construído de acordo com uma sequência de DNA a ser modificada. Dessa maneira, o RNA-guia pode conduzir a proteína Cas9 a uma região do genoma do organismo que está sendo modificado e cortar a dupla fita de DNA. As mutações mais comuns causadoras da distrofia muscular de Duchenne são a deleção do exon 50 e do exon 44 do gene da distrofina. No caso do exon 44, interrompe o quadro de leitura nos exons circundantes. O artigo, então, descreve a criação de um novo modelo de gene de camundongo com deleção do exon 44 e apresenta duas estratégias para a correção dessa mutação por CRISPR-Cas9, mediadas por salto de exons circundantes. Assim como os humanos, os ratos possuem 79 exons com alta taxa de conservação de padrões de splice. Dessa forma, os resultados obtidos com modelos de ratos podem ser extrapolados para a condição humana, por meio da edição dos genes de camundongos para que eles apresentem, assim como os humanos, a deleção do exon 44. O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia simples e eficiente para a correção de mutações de deleção do exon 44 pela adição do gene CRISPR-Cas9 em cardiomiócitos obtidos a partir de células-troncos pluripotentes induzidas derivadas de pacientes e em um novo modelo de camundongo com a mesma mutação de deleção. Usando o adenovírus associado de sorotipo 9, ou AAV9, que codifica Cas9 e RNAs de guia único, também é demonstrado a importância da dosagem desses componentes de edição de genes para a correção ideal de genes em vivo. A deleção do exon 44 interrompe a leitura da distrofina, causando o splicing do exon 43 para o exon 45 e introduzindo um códon de terminação prematuro. O quadro de leitura pode ser restaurado usando a edição do gene CRISPR-Cas9 para pular o exon 43, que permite o splicing entre os exons 42 e 45, ou pular o exon 45, que permite o splicing entre os exons 43 e 46. Alternativamente, o reenquadramento do exon 43 ou 45 pode restaurar o quadro de leitura da proteína, inserindo um nucleotídeo ou excluindo dois nucleotídeos. Os pesquisadores geraram células-tronco pluripotentes derivadas de um paciente com DMD que tem um exon 44, do gene de distrofina e de seu irmão, com gene normal de distrofina como controle. O único plasmídio, então, que codifica o RNA-guia otimizado e Streptococcus pyogenes Cas9 foi introduzido em células-tronco pluripotentes derivadas do paciente com deleção do exon 44 por eletroporação, e as células-tronco editadas foram diferenciadas em cardiomiócitos. A expressão da distrofina foi avaliada por análise de Western blot e imunocoloração, confirmando a restauração da expressão da proteína distrofina nos cardiomiócitos editados.
Para otimizar a edição de genes para a correção da deleção do exon 44 em vivo, os pesquisadores geraram um modelo de camundongo com a deleção do exon 44 no gene DMD por edição do CRISPR-Cas9. Foram implantados zigotos de camundongos com RNA guia, que tem como alvo os introns que flanqueiam o exon 44 em camundongos fêmeas. A deleção do exon 44 foi confirmada por análise de reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa. Às 4 semanas de idade, a imunocoloração do músculo tibial anterior, diafragma e coração desses camundongos mostrou a ausência completa da expressão da proteína da distrofina, e a análise de Western blot confirmou a perda da proteína distrofina. Fibrose, infiltração inflamatória e fibras regenerativas com núcleos centralizados foram observados em camundongos com deleção do exon 44 em 4 semanas de idade, indicativo de um fenótipo de distrofia muscular grave. Na imagem com imunocoloração, vemos a comparação das manchas de distrofina em vermelho em células de camundongos selvagens na primeira linha e dos com deleção do exon 44 na segunda linha, em diferentes tecidos musculares. Facilmente podemos observar como a distrofina está consideravelmente ausente em camundongos com DMD em comparação com os selvagens. Para entregar o Cas9 e o RNA de guia único em vivo, foi usado o AAV9 para empacotar os componentes de edição de genes. O AAV9 é um vírus de DNA de fita simples que exibe tropismo tanto para o músculo esquelético quanto para o coração. Então, foi realizada a injeção intramuscular localizada de AAV-Cas9 e AAVG5 ou AAVG6, que codificam o RNA de guia único, no músculo tibial anterior de camundongos no 12º dia pós-natal. Para avaliar a restauração da proteína distrofina após a injeção intramuscular, realizaram análise de Western blot no músculo tibial anterior e no coração, e foi observada a restauração da distrofina no músculo. E, embora a injeção tinha sido localizada, houve a expressão de distrofina no coração a 21% em comparação com o controle. Isso sugere o vazamento de AAV na circulação e entrega dos componentes de edição de genes ao coração. Na imagem superior, podemos observar a análise de Western blot e, na inferior, a imunocoloração, ambas demonstrando a efetividade da edição genética para a restauração da distrofina. Para o resgate de todo o corpo do fenótipo da doença em camundongos, foram distribuídos a AAV-Cas9 e a AAVG6 sistematicamente por meio da injeção intraperitoneal. Múltiplas razões de AAV-G6 para AAV-Cas9 foram testadas para determinar se pode haver uma razão ideal do vírus para a eficiência máxima de edição sistêmica. 4 semanas após a injeção, foram avaliadas a expressão da proteína em vários tecidos musculares por imunocoloração. Foi observada, então, a expressão de distrofina em mais de 90% das miofibras dos tecidos esqueléticos testados e em 94% dos cardiomiócitos, quando os camundongos com deleção do exon 44 foram injetados com uma proporção de 1 AAV-Cas9 para 10 AAV-G6. Em cada proporção testada por distribuição sistêmica, o músculo cardíaco apresentou maior restauração da distrofina do que o músculo esquelético. A coloração com vermelho HE e picrocílios mostrou que as marcas histopatológicas da distrofia muscular, como fibras regeneradas com núcleos centrais, foram diminuídas nos músculos 4 semanas após a entrega de AAV-Cas9 e AAV-G6. Então, concluiu-se que a entrega sistêmica de AAV-Cas9 e AAV-G6 restaura de forma eficiente a expressão da distrofina e melhora a função muscular em camundongos com deleção do exon 44 do gene da distrofina corrigidos, e a quantidade de RNA de guia único entregue ao músculo é crítica para a eficiência da edição do genoma em vivo. Foi criado um camundongo com DMD sem o exon 44 do gene da distrofina para a realização do teste de CRISP. Esses camundongos possuem as mesmas características que pessoas com a distrofia. A correção das deleções do exon 44 por meio de salto ou reenquadramento dos exons poderia potencialmente tratar cerca de 12% dos pacientes com DMD. A deleção do exon 44 da distrofina nesses camundongos e a estratégia para a restauração da expressão da distrofina pulando o exon 45 são semelhantes à estratégia de correção usando o oligonucleotídeo casimersen, um medicamento utilizado para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Houve restauração de cerca de 90% da expressão da proteína distrofina em todos os músculos com deleção do exon 44 em 4 semanas de uma única dose de componentes de edição de genes codificados pelo AAV9.
A proporção de vírus adeno-associados que codificam o RNA guia e o Cas9 podem ter um efeito eficaz na correção de genes em vivo. Os resultados obtidos destacam a eficácia da edição do gene CRISP de corte único para a restauração eficiente da distrofina em vivo, sendo mais viável para a correção de mutações de distrofina por edição de genes. Existem várias limitações do estudo que podem ser consideradas. Ainda não é possível saber se os efeitos da restauração marcada da proteína, distrofina e da estrutura muscular dentro de 4 semanas após a administração do AAV serão sustentadas ou podem desaparecer com o tempo. No entanto, ainda não foi determinado se haverá renovação gradual dos músculos esqueléticos após a entrega de componentes de edição de genes por AAV9, pois não foi possível observar a infecção de AAV eficiente nas células satélite em vivo. Possíveis respostas imunológicas ao Cas9 ou à distrofina também precisam ser investigadas a longo prazo. Embora não seja observada uma resposta imune ao AAV ou ao Cas9, nem à distrofina, pode ser que essas respostas demorem a aparecer. Houve pouca evidência de efeitos fora do alvo da edição de CRISPR-Cas9 em camundongos. Os principais objetivos são corrigir uma mutação do exon 44 em camundongos com DMD e humanos com iPSCs derivados da DMD. Os objetivos secundários foram investigar a quantidade de salto de exons, expressão de proteínas de distrofina, indicadores de progressão da doença em camundongos DMD corrigidos. O plasmídio continha o gene SP-Cas9 otimizado para códons humanos. O RNA guia teve suas sequências clonadas para teste em culturas de tecidos usando células de rim embrionário humano. As iPSCs humanas foram cultivadas em meio MTSR1 e passadas aproximadamente a 4 dias. Uma hora antes da nucleofecção, as iPSCs foram tratadas com inibidor e dissociadas em células individuais. As células GFP positivo e negativo foram classificadas por FACS e submetidas ao ensaio de T7A1. Os clones únicos derivados da GFP positivo e PSCs foram escolhidos e sequenciados. Esta técnica é utilizada para fazer a diferenciação das iPSCs e dos cardiomiócitos. Os camundongos utilizados nesse estudo foram alojados em uma instalação de barreira com um ciclo claro-escuro de 12 horas e mantidos em ração padrão. O DNA genômico de tecidos musculares de camundongos foram isolados utilizando um kit de purificação de DNA genômico. Então, o DNA genômico foi amplificado por PCR usando DNA polimerase ou primers. A enzima T7 endonuclease 1, como já foi citado anteriormente, é capaz de reconhecer e clivar regiões de DNA mal pareadas. A produção do vetor AAV foi realizada pelo Boston Children's Hospital Viral Core. Os vetores AAV foram purificados e os títulos foram determinados por ensaio de qPCR. A entrega de AAV9 aos camundongos foi realizada a partir de injeções intramusculares e intraperitoneais de 50 microlitros e 80 microlitros, respectivamente, do AAV9. A análise de Westerbolt recupera a informação de presença ou ausência de uma proteína e é uma técnica específica para a distrofina. A vinculina presente no teste é um controle positivo de que o procedimento deu certo. Como queremos identificar presença de proteínas, a forma de identificação é baseada em anticorpos que reconhecem essa proteína, e esse anticorpo libera uma sinalização geralmente fluorescente. A análise de sequenciamento profundo de Amplicon é realizada a partir do PCR de DNA genômico e cDNA de músculos, que foi realizada através de primers projetados contra a respectiva região-alvo e os 10 principais locais fora do alvo. Uma segunda rodada do PCR foi usada para adicionar sequências de ligação de células de fluxo ilumina e códigos de barra específicos ao alvo na extremidade de 5' da sequência do iniciador. Os produtos do PCR resultante foram agrupados e sequenciados com leituras e extremidades emparelhadas de 300 BP em um instrumento Illumina. As amostras foram demultiplexadas de acordo com a sequência de código de barras atribuídas a elas. Na análise histológica dos músculos, os músculos esqueléticos dos camundongos foram dissecados individualmente e foram coloridos através do HIE, e a imunohistoquímica da distrofina foi realizada usando um anticorpo monoclonal.
E também a coloração com Picrocírios Red, onde foi utilizada nas criosecções do coração e do músculo esquelético dos camundongos. Os músculos foram isolados cirurgicamente de camundongos de 4 semanas de idade e montados em transdutores de força, conectados a uma unidade de aquisição de dados banhados em solução salina fisiológica a 37 graus. Após a calibração, os músculos foram ajustados ao comprimento inicial. Essa força específica foi calculada para normalizar as respostas de contração à área de seção transversal do tecido. Então, falando das estatísticas, todos os dados são apresentados como média. A análise de variância unilateral foi realizada para comparações múltiplas. A análise de dados foi realizada com software estatístico. Valores menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Os testes de T-Student de duas caudas não pareados foram realizados para comparação dos grupos. Olá, me chamo Tawane Borges